Queria já encaminhar aqui a pergunta do Anderson Andrade. Ele diz: Rui, um historiador disse que o Brasil ficou com um grande território sem ser dividido graças à mentalidade da elite e escravocrata. Pode traduzir? A tradução disso seria o seguinte: a elite escravocrata, então, seria uma classe social extremamente progressista. Esse problema da unidade do Brasil, que é mal entendido, para que a gente entenda bem isso daí, nós temos que pegar os fatos concretos. Tem que pegar os dados concretos da evolução política da época. A análise abstrata, em geral, quer dizer, uma generalidade de alguns fatos, ela não dá conta da realidade. Por exemplo, o pessoal fala que a independência brasileira, ela não foi tão genuína quanto a independência dos países da América Espanhola. Eles ignoram o seguinte, que no Brasil, a cúpula política, a elite política nacional, ela não era igual à dos países da América Espanhola. Os homens da independência, uma boa parte, não todos, uma parte deles, expressiva, eles haviam sido parte da burocracia estatal portuguesa. Porque a diferença entre o Brasil e a América Espanhola é o seguinte: o Brasil era a parte mais importante, mais desenvolvida do Império Português. Então os brasileiros, eles iam para Portugal, estudavam lá, e eles inclusive participavam da administração do Império Português. Há muitas pessoas que eles eram como se eles fossem políticos europeus. José Bonifácio é um caso desses aí. Outro caso muito importante, que é anterior, né? Não é da época da independência, mas que ajuda a entender o problema, é do diplomata Alexandre de Gusmão. Todo mundo deve ter ouvido falar no nome desse cidadão. Ele foi o negociador por Portugal das fronteiras do Brasil no Tratado de Madrid, em 1750. Agora vejam vocês, a negociação do Tratado de Madrid envolvia a parte mais substancial do Império Português. O rei de Portugal pegou um brasileiro, falou, vai você lá. Porque ele era o mais capaz e o mais conhecedor. Não era só que ele conhecia, ele era o diplomata mais capaz de Portugal. No século XVIII, os brasileiros, eles tinham uma posição de grande importância em Portugal. Por exemplo, o reitor da Universidade de Coimbra era um brasileiro. O Brasil já era um país grande, Portugal já era um país menor. Então, vocês imaginem o seguinte, né? Que o papel que os brasileiros tinham no Império Português era muito grande já. Eles, não são todos, uma parte desse pessoal, mas isso é uma parte que tinha uma importância muito grande, eles eram políticos portugueses, ou seja, europeus. Eles tinham uma formação europeia. E eles participavam da atividade econômica, política e diplomática de um país europeu, que era Portugal. Então, quando vai acontecer a independência, o Brasil tem gente muito mais capaz do que as colônias espanholas, que não tinham esse papel. Lógico, uma outra pessoa tinha tido alguma participação no Império Espanhol, mas era muito menor do que os brasileiros. Então, a disparidade é muito grande. Por que essa disparidade acontecia? Porque Portugal sempre foi um país muito fraco. É isso que as pessoas não entendem em relação ao Brasil. Portugal era assim, um anão controlando um gigante. Se o gigante fosse um gigante que não tivesse a noção do que estava acontecendo, ainda dava para controlar, seria difícil, mas ia dar para controlar.
Agora, o Gigante tinha gente muito capacitada. A independência brasileira, nesse sentido, ela é mais coerente, mais organizada, né? E essas pessoas, veja, se um brasileiro negociou o Tratado de Madrid que definiu as fronteiras brasileiras, os brasileiros que faziam parte, na época da independência, ou tinham feito um pouco antes, parte do Estado português, eles eram plenamente conscientes da importância que tinha a unidade territorial do Brasil. Eles eram muito mais conscientes, por exemplo, do que a esquerda brasileira atual, que não consegue entender a importância disso daí. Mas para eles, era uma coisa valiosíssima. Então, a hora que eles decidem se separar de Portugal, eles vão querer ficar com o território unificado. Então, esse foi um dos fatores que levaram, né, ao Brasil não se despedaçar depois. Outro fator, o que foi? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Quer dizer, houve uma coisa que é meio que... Eu não digo assim com absoluta certeza, porque a história tem muitos casos que você muitas vezes não conhece. Mas é um caso, né, bastante original, em que o Estado de um país europeu foi transferido para o Brasil, um país da América. Eu vi uma matéria, não sei se foi o jornal o Globo, uma das poucas matérias mais normais que escreveram sobre a independência, não sei se foi o Globo, o Estadão escreveu uma matéria que era assim: o Brasil foi durante um tempo a Europa. Né? Quer dizer, o Brasil foi um país europeu. Por quê? Porque o Brasil se transformou na sede da monarquia portuguesa. Era a Europa em plena América. Isso o pessoal não... Esses dados da situação, que são muito importantes, o pessoal não valoriza. O que aconteceu aqui? Nos países de fala espanhola, o Estado que havia era o Estado colonial espanhol. Estava na Espanha. E aqui tinha uma estrutura bem mais simples. No Brasil não era assim. No Brasil, o Estado brasileiro, na época da independência, era o Estado da monarquia portuguesa. Isso faz uma diferença enorme na avaliação das coisas. Então, quer dizer, lógico, a independência brasileira, você tinha o Estado, você tinha as pessoas com a capacidade, tá, de governo, pessoas treinadas na Europa. Essas pessoas, inclusive, não queriam que o Brasil se separasse de Portugal, eles queriam que mantivesse o Reino Unido. Foram os portugueses que melaram essa perspectiva. A hora que eles viram que os portugueses não iam concordar com essa situação, eles tomaram uma decisão quase que administrativa, temos que não querem ficar em pé de igualdade, então adeus. Né? As pessoas, pessoal você não pode comparar o Brasil com o Peru, o Paraguai, não é a mesma coisa, pô. A história não é igual. E aqui tem outro detalhe, né? Aconteceu uma coisa muito extraordinária, que o pessoal também, que a maioria das pessoas não avalia bem. O príncipe da Casa Real Portuguesa, herdeiro do trono, converteu-se à independência do Brasil. Há uma explicação, há muitas coisas que a gente teria que explicar para entender esse fenômeno, mas o fato é esse. Né? Ele se converteu à independência brasileira. E ele liderou a independência, porque ele era um figuraço. Em nenhum país da América do Sul tinha uma pessoa desse porte. Todo mundo fala, vejam vocês, né? Todo mundo fala da vinda do conde, o príncipe Maurício de Nassau para o Brasil.
o impacto que ele causou, né? Impressionou lá os nordestinos até hoje. Acho que ele foi uma maravilha, apesar que ele não fez nada aqui. Mas ele era um figurão também. País metropolitano, país colonial não tem figurão. Figurão visita uma vez na vida, outra na morte, se visitar. Por exemplo, os reis da Espanha nunca tiveram aqui nas colônias espanholas. Então, por exemplo, quando Dom João VI chegou no Brasil, os brasileiros aqui, né, a burguesia da cidade, os latifundiários, só faltavam deitar no chão para o homem passar por cima, para não sujar a sola do sapato, de tão importante que era esse fato. O pessoal adorava aí o velho de paixão por isso. Ele tinha revolucionado a vida dessas pessoas. Bom, Dom Pedro era filho do rei. Uma pessoa de uma importância. Então, quando ele decide abraçar a causa da independência brasileira, ele exerce uma liderança sobre todos os setores. E isso daí vai facilitar a independência e vai facilitar o fato de que o Brasil permaneça um país unificado. Na América Espanhola, só para concluir, o que aconteceu foi o seguinte. Qual foi o problema que uma pessoa como Bolívar, que ele não queria a unidade de todos os países que se formaram depois, ele queria criar uma unidade no norte da América do Sul, Venezuela, Colômbia, etc. Né? Por que isso aí não aconteceu? Não aconteceu porque ele não tinha autoridade política e a classe dominante estava dividida entre várias facções. E essa classe dominante não via a importância estratégica de manter o negócio unificado. Quem tinha essa ideia era o Bolívar. Os outros achavam assim, vamos criar um país nosso aqui, a gente controla e tal, isso é melhor. Uma visão medíocre, né, da situação. Por isso, o negócio se desenvolveu através de uma série de guerras, onde as facções se levantavam contra a ideia de unificar, né, esses setores que tinham pertencido à Espanha.